Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Sítio Maranata. Aqui quem fala é a Matilde e hoje eu quero falar um pouquinho sobre quem é o diabo, por que a gente fala tanto nele, a gente dá tanta ênfase a ele, de onde é que ele surgiu, como assim, né? A gente fala muito em diabo, mas não para raciocinar de onde é que ele surgiu, o que aconteceu. Todos sabem que houve uma guerra no céu e que ele foi lançado para baixo. Ponto. Mas não paramos para ver a real origem do mal. E bom, nós vamos começar lendo Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13 até o 17. Vamos lá? Como sempre, vamos na base do está escrito. Ezequiel 28, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Repetindo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Seguindo. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de reis te pus, para que olhem para ti. A gente costuma ver em algumas igrejas que o pregador sapateia e pula e diz assim, pisa na cabeça do inimigo, ele é um derrotado, né? Ele é um coitadinho. Mas a palavra de Deus diz que ele era perfeito. Perfeito eras. E ele sabe tanta coisa que nós não sabemos. Ele era o guardador da lei lá no céu. Ele era o terceiro. Era Deus, Jesus e Lúcifer. Este é o real nome dele, Lúcifer. A gente chama de diabo, chama de tantas coisas, mas o verdadeiro nome dele é Lúcifer, por causa da formosura, da luz. Vamos lá. A palavra de Deus diz em Isaías 14:12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele não era qualquer um, ele era o guardador da lei. Ele tem digamos que a lei ele sabe, ele tem sabedoria, não só da lei hoje em dia. Hoje em dia ele entende de seres humanos, ele está há quase 6.000 anos nos estudando, então ele sabe como nos manipular, ele sabe o que pensamos mesmo sem poder ler os nossos pensamentos. Seguindo, em Isaías capítulo 14, verso 13, diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Ele se achava o bambambam, né? Mas lembrando que no início ele era perfeito e não tinha iniquidade nele. Mas a partir do momento que ele deixou
aparecer a iniquidade nele, que ele, né, começou a existir nele, aí as coisas começaram a mudar, porque ele começou também a passar para os outros a insatisfação dele. Ele achava que a lei de Deus não era justa, que ele queria usar o lugar de Jesus, ele queria estar no conselho de Deus, ele queria estar lá nas reuniões importantes de Deus, ele queria ser também, ele queria criar o mundo, né? Porque quem criou foi Jesus. Ele que queria, né, botar a mão na massa e ele queria ser um criador. E aí, como Deus dava honra a Jesus, Jesus se assentava no trono e era adorado pelos anjos. O Lucifer era, digamos que assim, ele comandava os exércitos celestiais, os exércitos de anjo, mas ainda não era o suficiente para ele. Ele não queria ser o terceiro no comando, ele queria ser o segundo e quem sabe o primeiro, né? Isso subiu ao coração dele. Ele estava num lugar maravilhoso, num lugar mais perfeito, mais lindo, mas não estava bom, não era o suficiente para ele. Ele queria subir mais, ele queria aparecer, né? Por isso que a gente fala muito em vaidade, em soberba, o eu, né? Isso nos faz mal. E aí ele começou a planejar que ele ia subir acima das mais altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Isso que está em Isaías 14:14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus, o Criador. Deus criou Lúcifer, só que ele não estava mais, reconhecendo isso, ele sabia de tudo, mas o que importava naquele momento para ele era ser maior. Não interessa, né, o que vai acontecer, o que eu vou sofrer para isso, mas eu quero ser maior. Ele pensou, vou criar aqui uma rebelião aqui no céu. Digamos que eu costumo dizer que ele é o primeiro marqueteiro que existiu, o primeiro político, né? Ele começou a entrar na mente dos outros ali, dos anjos semelhantes a ele, os soldados que até então seguiam ele como comandante. Ele começou a plantar insatisfação no coração de todos ali, né? E um lugar que antes era só harmonia, só amor, paz, tranquilidade, começou a, né? Quando começa ali um burburinho aqui, outro burburinho ali, né? Os grupinhos aqui se reúnem ali 3, 4 para falar alguma coisa diferente do resto, e daí começa, né? A insatisfação a se espalhar. E aí também a irmã Ellen White escreveu que ao mesmo tempo que ele semeava a frustração e a insatisfação no coração dos anjos, ele ao mesmo tempo reconciliava, tipo assim, dava o tapa, escondia a mão, porque, né, fazer de conta que ele não tinha culpa, que eram os próprios anjos que estavam insatisfeitos, né, ele não tinha nada com isso. Ela escreveu sobre isso no livro Patriarcas e Profetas. Se eu não me engano, é o primeiro capítulo. Não tenho certeza de qual capítulo é, mas é nesse livro. Ela escreve sobre isso, que ele chamava lá alguns para conversar e tal, plantava neles essa insatisfação, né? Não tá certo, essas leis podiam ser mais, né, diferentes para nós somos anjos, nós não precisamos de tanta rigidez, né? Nós podemos ser mais felizes, nós podemos criar uma lei mais perfeita, mais digna para nós, que me lembra da política. Nós podemos mudar a lei, podemos fazer isso, aquilo. E aí ele plantava a insatisfação e ao mesmo tempo, quando os anjos estavam captando a insatisfação e ficando também insatisfeitos, ele dizia, não, mas espera aí, né? É Deus, é o Criador, nós temos que adorar Ele e tal. Mas no momento depois disso, quando os anjos queriam voltar para Deus, queriam se reconciliar de fato com Deus, que foi o momento que Deus decidiu expulsar o Satanás, né? Em várias vezes ele voltou atrás também, ele decidiu se reconciliar com Deus. Mas aí chegava, quando ele estava quase se reconciliando, ele pensava, não tá certo. Não tá certo, tem que mudar a lei, tem que mudar, e eu subirei acima das mais altas nuvens e tal, e voltava aquele pensamento de novo. E aí alguns anjos também pensavam em se reconciliar, né? E aí depois ele usava
a culpa daquele pensamento, tá, mas até agora tu estava insatisfeito, né? Tava satisfeito, tu não queria, agora tu quer voltar para Deus, agora tu vai voltar rastejando lá, né? E é assim que ele trabalha, e foi daí que surgiu o pecado, a origem do mal. E hoje a gente fala muito no diabo, né? A gente pensa que é só um serzinho ali que foi criado mal e tal. Não, ele foi criado perfeito, perfeito. Ele não foi criado desse jeito que ele está hoje, né? E aí, a partir do momento que houve guerra no céu, ele foi expulso. Ele não foi mandado para a terra, ele foi mandado para algum lugar que não fosse o céu. E aí, por um acaso, ele foi tentar os mundos. E aí, ele chegou na terra e conseguiu vencer a Eva. Por isso, ele se instalou aqui e até hoje está aqui. Mas nós almejamos pela volta de Cristo, em que ele será derrotado, ele já é. Ele só vai ser destruído quando Cristo voltar. Após um julgamento justo que todos teremos, inclusive ele. E aí cada um vai receber a sentença que lhe é devida. Ainda tem muito o que falar sobre isso, sobre essa história. Mas vamos seguir aí o decorrer das semanas e dos vídeos falando sobre a origem do mal. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar hoje. E um prazer tê-los aqui comigo. Espero que voltem sempre. Seguimos firmes e fortes. Maranata, o Senhor logo vem. Tchau!